começo da década de 60, o país atravessava uma profunda agitação política. Depois da renúncia de presidente Jânio Quadros, em 1961, assumiu seu vice João Goulart, conhecido como Jango. O perfil de Jango logo preocupou as elites, que temiam uma alteração social que ameaçasse seu poder econômico. Por isso, uma série de decisões foram tomadas para enfraquecer o presidente. A mais famosa foi a adoção do parlamentarismo, que em 1961 e 1962 atribui suas funções de presidente ao Congresso estão dominados por representantes das elites. O regime presidencialista foi estabelecido em 1963 após um plebiscito. A crise econômica e a instabilidade política se propagavam no país. Jango propôs as reformas constitucionais que aceleram a reação das elites, criando as condições para o golpe de 64. O estopim do golpe militar aconteceu em março de 1964, quando Jango, após um discurso inflamado no Rio de Janeiro, determinou a reforma agrária e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. Em 13 de março de 1964, João Goulart, falando a mais de 300 mil pessoas num comício em frente à estação do Centro Central do Brasil, área de grande afluência popular do centro do Rio de Janeiro, expôs as dificuldades do seu governo e anunciou a necessidade de um conjunto de reformas de base para o país. Entre essas medidas, que acirravam ainda mais os ânimos das elites denominantes e contrariavam os interesses estrangeiros, estavam a reforma agrária, que era para facilitar o acesso à terra a milhões de lavradores que desejavam trabalhar e produzir no campo com melhores condições de vida e trabalho. O morador do campo permaneceria em seu local de origem e não se dirigia para as grandes cidades em busca de emprego. Reforma educacional, para aumentar o número de escolas públicas, matricular todas as crianças brasileiras e combater o analfabetismo. Reforma eleitoral, para dar ao analfabeto o direito de votar nas eleições e participar da vida política. Reforma tributária, para corrigir as desigualdades sociais na distribuição dos deveres entre os ricos e os pobres, patrões e empregados. Além das reformas de base, Jango procurou pela lei de remessa de lucros, que é limitar o envio dos dólares das empresas multinacionais para o exterior. A aprovação dessa lei provocou forte reação entre os representantes das multinacionais, bem como dos grupos políticos e defensores dos interesses estrangeiros. Reações às reformas. A favor do governo, alguns setores populares faziam manifestações em apoio às reformas de base. Contra o governo, as oposições organizavam protestos como, por exemplo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, passeatas das senhoras católicas, autoridades civis, empresários e parte da classe média. A agitação política e social ganhava corpo no país. Os grupos de esquerda e da direita radicalizavam suas posições. Em Brasília, 600 sargentos do Exército e da Aeronáutica ocupavam a tiro suas guarnições para exigir o direito de voto. A rebelião dos sargentos foi controlada, mas os oficiais militares se assustaram com a indisciplina da tropa e responsabilizaram o governo pelo clima de desordem. Em 31 de março de 1964, explodiu a rebelião das Forças Armadas contra o governo de João Goulart. O movimento militar teve início em Minas Gerais, apoiado pelo governador mineiro Magalhães Pinto. Rapidamente, os golpistas contaram com a adesão de outras unidades militares de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do antigo estado de Guanabara. Sem condições de resistir ao golpe militar, o presidente João Goulart deixou Brasília em 1º de abril de 1964, passou pelo Rio Grande do Sul e em seguida foi para o Uruguai como um exilado político. Era o começo dos governos militares. Militares no poder. O fim do período democrático. Em 1964, a direção das Forças Armadas assumiu o controle político do governo e passou a decidir efetivamente quem ocuparia o cargo de presidente da República. Nesse regime militar, que durou até 1985, 5 generais sucederam na presidência: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Uma das características do governo militar foi o autoritarismo. Os membros do governo não se mostravam
dispostos a dialogar com os diversos setores da sociedade, por meio dos chamados atos institucionais. Aí, os governos militares foram restringidos às instituições democráticas e impuseram censuras aos meios de comunicação, como rádio, televisão, jornais, revistas, etc. Muitos brasileiros que se opunhavam a essa situação foram perseguidos, exilados, torturados ou mortos pelos órgãos repressivos da repressão política. A instalação dos militares no poder. Com a deposição de João Goulart, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, ocupou provisoriamente o cargo de presidente da República, mas o controle político do país estava, de fato, nas mãos dos líderes militares. Em 9 de abril de 1964, foi declarado o Ato Institucional número 1, que dava ao Executivo Federal, durante 6 meses, poderes para cassar mandatos de parlamentos, suspende direitos políticos e de quaisquer cidadão, modificar a Constituição e decretar estado de sítio, sem aprovação do Congresso. No segundo dia em que vigorava a AL número 1, o Congresso Nacional foi reunido e, sob pressão militar, elegeu para a presidência da República o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o conhecido Castelo Branco, que assumiu o governo em 15 de abril de 1964. Governo Castelo Branco, 1964-1967. O governo Castelo Branco foi imediatamente reconhecido pelas autoridades governamentais dos Estados Unidos e contou com o apoio de grandes empresários brasileiros e diretores de empresas multinacionais. Esse apoio foi dado aos militares em razão da doutrina de segurança nacional elaborada pela Escola Superior da Guerra, por meio da qual o governo brasileiro assumiu o compromisso de combater as ideias socialistas ou comunistas. Escalada do autoritarismo. Em 1965, foram realizadas eleições para os governos estaduais e as oposições ao regime militar conseguiram significativas vitórias. O governo federal decidiu, então, tomar novas medidas repressoras. Foi decretado o Ato Institucional número 2, que conferia mais poderes ao presidente para cassar mandatos de direitos políticos e extinguia todos os partidos políticos existentes, criando apenas 2, um para apoiar o governo, a Aliança Renovadora Nacional, e o outro para fazer oposição dentro de limites considerados aceitáveis, o Movimento Democrático Brasileiro. Depois, decretou-se o Ato Institucional número 3, que estabelecia o fim das eleições diretas para governadores e prefeitos das capitais. A partir de então, os governadores indicados pelo presidente seriam submetidos a aprovações da Assembleia Legislativa e os prefeitos seriam indicados pelos governadores. Com o Ato Institucional número 4, o governo adquiriu poderes para produzir uma nova Constituição. Foi elaborada, então, a Constituição de 1967, que tinha entre seus principais objetivos fortalecer o poder do presidente da República e enfraquecer o Legislativo e o Judiciário. Ao fim do governo Castelo Branco, o alto comando militar escolheu como novo presidente o Marechal Arthur da Costa e Silva, ministro da Guerra. Essa escolha foi referendada pelos membros da Arena no Congresso Nacional. Para registrar seus protestos, os integrantes do MB retiraram-se do local de votação. Governo Costa e Silva, de 1967 a 1969. Durante o governo Costa e Silva, apesar da violenta repressão policial, aumentaram no país as manifestações públicas contrárias à ditadura militar. Estudantes saíram às ruas em passeatas, operários organizaram greves contra o arroxo salarial. Políticos de oposições fizeram pronunciamentos atacando a violência da ditadura. Alguns, como Carlos Lacerda, arrependido por ter apoiado o golpe de 64, procuraram organizar uma frente ampla de oposição. Padres progressistas discursaram sobre a fome do povo e a tortura prática por órgãos de segurança contra os adversários da ditadura. No Rio de Janeiro de 1968, mais de 100 mil pessoas saíram às ruas em passeatas protestando contra o assassinato do estudante Edson Luiz de
18 anos pela polícia. No Congresso Nacional, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, fez um reevento discurso contra os militares, responsabilizando-se pela violência prática, por exemplo, contra os estudantes. Propôs à população o boicote à parada militar de 7 de setembro. Os oficiais militares consideraram o discurso ofensivo à honra por Forças Armadas e exigiram que o deputado fosse processado. Mas a Câmara Federal negou a autorização para o processo, preservando a imunidade parlamentar de Moreira Alves. Diante dessa resistência, os parlamentares e os líderes do governo reagiram energeticamente em dezembro de 1968, determinaram o fechamento do Congresso, a cassação do mandato de Márcio Moreira Alves e de outros parlamentares, decretaram o auto constitucional número 5, um dos mais terríveis instrumentos normativos lançados pelo regime militar. O ato constitucional número 5 conferia ao presidente da República amplos poderes para perseguir e reprimir oposições. Podia decretar, por exemplo, o estado de sítio, intervir nos estados e municípios, caçar mandatos eletivos, suspender direitos políticos, demitir funcionários públicos, entre outros. Tamanho era o poder do presidente que seus atos praticados de acordo com o ato constitucional número 5 não podiam sequer ser submetidos ao exame do judiciário. Utilizando-se o quinto ato, o governo Costa e Silva prendeu militares de pessoas em todo o país, entre elas Carlos Lacerda, o Marechal Lott e Juscelino. Fechou o Congresso Nacional por tempo indeterminado, cassou o mandato de centenas de deputados federais e estaduais, vereadores e prefeitos, além de ter afastado 4 ministérios do Supremo Tribunal. Só em 22 de outubro de 1969, o Congresso só foi reaberto depois de 10 meses da edição do quinto ato. Não mais o compunham os deputados federais cassados pelo quinto ato. Governo Médici, 1969-1974. No governo Médici, período conhecido como Ano de Chumbo, o poder editorial e a violência repressiva contra as oposições foram ainda maiores. Os direitos fundamentais do cidadão foram suspensos. Qualquer um que se opusesse ao governo podia ser preso. Nas escolas, nas fábricas, nos teatros, nas empresas, sentia-se a mão de ferro do autoritarismo. Um milagre brasileiro. O governo Médici foi marcado por ainda um período de desenvolvimento econômico que a propaganda oficial chamou de milagre brasileiro. A economia cresceu a altas taxas anuais, tendo como base o aumento da produção industrial, o crescimento das exportações e a acentuada utilização de empréstimo do exterior. Em compensação, o governo adotou uma rígida política de arroxo salarial, diante do qual os trabalhadores e os sindicatos não podiam reagir devido à repressão política. Entretanto, o milagre durou pouco, pois não se baseava de forma predominante nas próprias forças econômicas do país, mas numa situação externa favorável e na tomada de empréstimos internacionais. A economia brasileira sofreu grande impacto. A inflação começou a subir e a dívida externa brasileira levou-se de maneira assustadora. Teve início então uma longa e amarga crise econômica. O governo militar foi perdendo seus principais argumentos para sustentar-se no poder, pois demonstrou-se que a ditadura não garantia o desenvolvimento. As oposições políticas foram lamentáveis e reorganizadas e passaram a reagir cada vez mais à volta da democracia. Governo Geisel. O sucessor de Médici foi o general Ernesto Geisel, indicado pelo Alto Comando Militar, aprovado pela Arena. Geisel, que governou de 1974 a 1979, integrava um grupo de oficiais militares favoráveis à devolução gradual do poder aos civis. O novo presidente dizia-se disposto a promover um processo gradual, lento e seguro, de abertura democrática. No plano econômico, o governo Geisel elaborou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que previa a expansão das indústrias de bens de produção, máquinas, equipamentos pesados, aço, cobre, energia elétrica, entre outros,
Para que esse plano pudesse ser colocado em prática, era necessário adquirir recursos externos. Entretanto, a conjuntura econômica mundial não era favorável. Havia o impacto da evolução dos preços do petróleo, pois cerca de 80% do produto consumido naquela época era importado e quase metade das receitas das exportações era utilizado para pagar a conta do petróleo. Com isso, o governo ficava sem recursos para custear seus investimentos e precisava fazer novos empréstimos que aumentavam ainda mais a dívida externa. Pressionado pelas oposições e pelos problemas econômicos, o governo federal retomou sua disposição de promover a abertura política. Assim, em outubro de 1978, extinguiu o Ato Institucional número 5 e os demais atos institucionais que marcaram a legislação arbitrária da ditadura. No final do governo Geisel, houve disputa na eleição indireta para presidente da República. Pela Arena, disputou a eleição a chapa formada pelo general João Batista de Oliveira Figueiredo e Aureliano Chaves, candidatos a presidente e a vice-presidente, respectivamente, representado o MDB. Disputaram o general Euler Benspe Monteiro e Paulo Brossardi. O colégio eleitoral conferiu 335 votos a Figueiredo contra 266 dados ao general Euler. Governo de Figueiredo. As críticas ao autoritarismo cresciam em diversos setores sociais quando João Batista Figueiredo iniciou seu governo. Sindicatos de trabalhadores, grupos de empresários, igreja, associações artísticas e científicas, universidades e imprensa reivindicavam de modo ainda mais insistente a redemocratização do país. Diante das repressões de grande parte da sociedade, Figueiredo assumiu o compromisso de realizar a abertura política e reinstalar a democracia no Brasil. A campanha pela democratização do país obteve os primeiros resultados positivos. A anistia, fim do bipartidarismo, dívida externa, inflação, desemprego. Depois de 18 anos de ditadura, em 15 de março de 1983, assumiram o poder nos estados novos governadores eleitos pelo voto direto. Com força renovada, as oposições políticas passaram a exigir eleições diretas para presidente da República. As grandes conquistas modernizadoras desses 20 anos situaram-se principalmente nos setores de infraestrutura, energia, transportes, telecomunicações, enquanto os problemas na área social, educação, saúde, alimentação e desemprego permaneceram ou se agravaram.